Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Silas Mota, estamos mais uma vez aqui no canal Rocha de Refúgio para o nosso devocional semanal. Todas as segundas-feiras nós temos aqui um devocional e que vai ao ar sempre às 18 horas. E nas quartas-feiras nós temos um momento de oração ao vivo, onde nós meditamos sobre o que foi tratado durante a semana e também apresentamos ao nosso Deus aquilo que tem sido o motivo da nossa busca, nossa causa diante de Deus. Se você não é inscrito no canal, peço a paciência de todos que já se inscreveram, mas aquele que está chegando, se puder, clique aqui abaixo no botão inscrever-se. Logo em seguida, você clica no sininho que vai aparecer para você e logo em seguida vai aparecer a palavra todas. Clique também nessa palavrinha e assim, além de você estar ajudando o canal a alcançar mais pessoas, todas as vezes que eu estiver ao vivo, você poderá estar conosco, recebendo um pouco mais da palavra de Deus e orando ao nosso Deus, buscando junto conosco pelo aquilo que você tem colocado diante como causa diante do nosso Deus aqui. Tudo bem? Na semana passada eu deixei um texto na última segunda-feira para meditação. O texto está em Salmo 27, versos 1 a 3. E a nossa palavrinha-chave foi coragem. Eu vou ler o texto aqui para que nós possamos então discorrer um pouquinho sobre ele e ver o que Deus tem para nós nessa semana, né? Para a vida de cada um de nós aqui que estamos diante dele nesse momento. Salmo 27, versos 1 a 3 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Maravilha de Deus, né? Que Davi deixa pra gente nesse salmo. Eu coloquei como palavra-chave coragem, poderia colocar também confiança, que é o que o salmo expressa nesse momento. Davi foi um rei, ó rei de Israel, e Davi foi sempre uma pessoa que enfrentou adversidades, perigo na sua vida. Davi era pastor de ovelhas, e quem não se lembra das vezes que Davi defendeu o seu rebanho? Quem não se lembra das vezes, né, daquela luta de Davi contra o urso, contra o leão? Davi sempre foi uma pessoa muito provada, e não foi por uma nem por duas vezes que ele teve que enfrentar adversidades na sua vida. Davi não era um homem experimentado em guerras, isso é fato. Quando ele foi consagrado rei de Israel, Davi não era um homem experimentado em guerras. Mas foi Davi que enfrentou Golias, obviamente com orientação e intervenção divina, mas o interessante é a coragem e a confiança que Davi tinha no nosso Deus, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Todo o exército de Israel estava acovardado e sendo afrontado pelo gigante Golias. Mas Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, vai e com uma funda e 5 pedras, ele vai e derrota Davi. Então Davi sempre enfrentou adversidades na sua vida. Davi como rei também, ele foi perseguido, sofreu várias tentativas de assassinato, era ameaçado constantemente. Isso é uma coisa interessante que a palavra de Deus nos mostra, que Davi estava com Deus, mas Davi não estava livre dos problemas. Muitas vezes nós experimentamos batalhas e achamos, mas Deus, eu sou teu servo. A garantia que Deus nos dá é da nossa vitória no fim, no tempo do fim, com a vida eterna, junto com Ele na glória. Deus e Jesus nunca propuseram que nossa vida seria uma vida livre de problemas. Eu ouvi um pastor ontem falando que foi muito interessante.
uma frase que eu já escutei de outros pregadores, mas ele, enfim, traz, né? Que Deus, na maioria das vezes, Ele não nos livra do problema, mas Ele nos livra ou nos guarda no problema. Até porque Deus utiliza os problemas para que Ele possa nos fazer crescer. Muitas vezes nós pedimos só a Deus um coração manso, um coração perdoador, e parece que quando nós pedimos isso ao nosso Deus, tudo piora. Mais pessoas nos afrontam, mais pessoas nos agridem. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos aperfeiçoa mediante as nossas lutas e as nossas adversidades. Você quer ser um homem com capacidade de praticar o perdão que a palavra de Deus ensinou? Ele vai te mandar mais problemas, mais pessoas com problema. Você quer praticar, mais pessoas que vão te afrontar e vão te ferir. Você quer praticar o amor incondicional, que a palavra de Deus fala que você tem que ter pelo seu cônjuge, tem que ser o mesmo amor pelo seu cônjuge, pelo seu próximo e por aqueles que te ferem muitas vezes. Ele vai te mandar pessoas com problemas para você lidar com elas. Então, os problemas são a grande escola que Deus utiliza para aperfeiçoar-nos para coisas maiores. Então Deus muitas vezes não nos livra do problema, mas nos livra ou nos guarda no problema. Você está enfrentando uma luta nesse momento? De repente você está pensando, nossa, o que eu fiz de errado? O que eu pequei? Não, você não necessariamente tenha feito nada errado. Você está sendo aperfeiçoado por Deus. As decisões que você quer tomar ou que busca tomar mediante a este problema que você está enfrentando são decisões que estão afinadas com a palavra de Deus, são decisões que não contradizem aquilo que Deus diz para que nós façamos, são decisões que estão afinadas com propósitos para a nossa vida. Ou está tomando decisões mediante ao seu coração, mediante aquilo que você sente, eu não suporto isso, eu não quero isso para a minha vida, olha só, eu não quero isso para a minha vida. O eu acima daquilo que Deus tem para a nossa vida, operando nesse momento, a soberba, o coração enganoso do homem. As suas decisões estão diante daquilo que Deus, estão de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, ou estão diante daquilo que você não quer para a sua vida. É uma condição. É uma posição, são duas portas que se abrem no meio do problema. Então eu falei, Deus não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema. Quem se lembra de Daniel? Né? Quem se lembra de Daniel na cova dos leões? Palavra e mensagem, inclusive que esse pregador que disse essa frase, usou ontem, né? Quando eu estava escutando, né? A palavra de Deus para a minha vida. Interessante que o Salmo 27 diz o seguinte, lá no verso 2, o Salmo 27 nos traz alguns ensinos. Lá no verso 2, ele mostra que o Senhor peleja por nós. Olha o que diz o verso 2. Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós oramos contra aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos perseguem, não contra, por aqueles que nos perseguem, perdão. Nós oramos por uma batalha que estamos enfrentando e quantas vezes nós não precisamos mexer um dedo. De repente a gente vai lá e Deus já resolveu aquilo por nós. Israel enfrentou um exército, acho que não me engano, um exército sírio, e antes mesmo de Israel descer a batalha, quando eles desceram já estavam todos mortos. Eu sofri muitas lutas por problemas que eu tive na minha vida, alguns problemas que eu causei para mim mesmo, mas outros que tentaram se levantar contra mim por ódio, por inveja, muitas vezes por ódio, porque eu não atendi a desejos do coração de determinadas pessoas e elas se levantaram com ódio contra mim. E o interessante é que Deus não me livrou das acusações, Deus não me livrou das calúnias, Deus não me livrou das adversidades, mas Deus me guardou no problema. Todas as pessoas que se levantaram contra mim estão enfrentando problemas hoje na vida. E eu desejei isso? Não. Mas são as consequências das sementes que elas plantaram. Deus me guardando dentro do problema. Já estão perdoadas, mas Deus vai tratar com elas por aquilo que elas fizeram na minha vida, tentando prejudicar
a mim no decorrer da minha vida. Como Deus tratou comigo em muitas situações também. Então, se eu tivesse me levantado e feito a minha justiça, a justiça de Deus não teria se manifestado. Então, o verso 2 nos fala que Deus muitas vezes peleja por nós. Mas ele traz uma outra ensino no verso 3. O verso 3 nos mostra que o Senhor é a nossa confiança. Olha que interessante. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Olha que confiança, não teve medo. Davi não teve medo. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Mostrando que no meio da batalha, quando muitas vezes nós não vemos saída, como várias vezes Israel passou por isso, o Senhor é a nossa confiança. Ele nos apontará o caminho. Essa é a nossa esperança em Deus quando estamos no meio de uma batalha. Esse mesmo pregador ontem falou sobre situações em que a gente pensa que a conta, mas senhora, a conta não fecha. Eu estou servindo a Ti e eu estou enfrentando as mesmas adversidades que o ímpio enfrenta. Então qual é a vantagem? Por que eu devo servir? Então muitos podem pensar, né? Se está me abstendo dos prazeres da carne, me leva a passar pelas mesmas lutas que o ímpio que vive os prazeres da carne passam também. Por que servir a Deus então? Vamos viver a vida como devemos viver? Não. Porque mesmo que a conta não feche aqui embaixo, no grande dia, toda conta vai fechar. Nenhuma conta se deixará de ser prestada ao nosso Deus. Então não. Ainda que Deus não me livre aqui, Ele me livrará no grande juízo. E eu estarei com Ele na glória. E muitos estarão sem Deus na perdição eterna. Outra coisa que o Salmo nos mostra, num verso que eu nem pedi para ler, que é o verso 5, que o Senhor nos esconde no meio da batalha. Olha lá, vou ler a primeira parte do verso 5. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Vamos continuar. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sob uma rocha me levará. Olha que interessante. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Repare que Deus não livrou Daniel de enfrentar os leões, mas Deus guardou Daniel dos leões. Então, o Salmo 27 é um salmo que nos mostra o quanto nós devemos confiar em Deus e quanto Deus nos guarda e nos livra muitas vezes dos problemas ou muitas vezes nos guarda dentro do problema. Você está enfrentando luta nesse momento? Confiar em Deus. Quando a sua fé estiver esmorecendo, recolha-se no seu quarto, medite na palavra de Deus e fala: Deus, a tua palavra me diz. O Senhor deixa uma promessa na tua palavra que o Senhor me guardaria no meio da adversidade. Ou o Senhor me livraria da adversidade. Senhor, eu estou no meio da adversidade nesse momento. Me guarda, me esconda do olhar do adversário. E Deus vai te livrar em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, entregando o nosso devocional e lembrando que Deus está aqui ouvindo cada uma das nossas orações. Quarta-feira estaremos diante dele novamente para apresentar nossas petições. Eu vou orar para que Deus possa te dar forças, que Deus possa te guardar da adversidade, possa te livrar do olhar do adversário e que na sua confiança em Deus Ele possa batalhar por você e você ver a vitória antes mesmo de você enfrentar o seu adversário. Em nome de Jesus. Pai de amor, nós estamos aqui para contemplar e desfrutar mais uma vez da Tua misericórdia, ó Pai. Misericórdia que nós não merecemos. E da graça que também nós não merecemos, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nossa fé, ela tende a querer ruir, ela tende a querer diminuir. Muitas vezes nós nos colocamos em dúvida, mas será que eu estou no caminho certo? Ó Pai, nos oriente, nos conduza sempre a Tua palavra nesses momentos, para que em Deus, em Ti, nós possamos ter as decisões acertadas, decisões guiadas por Ti, não pelo nosso sentimento, não por aquilo que nós não queremos experimentar, mas às vezes é necessário experimentar. Ó Deus, quão egoísta muitas vezes nós somos, e Tu nos manda pessoas para nos ferir, para que nós possamos
praticar o amor incondicional, a compaixão e o verdadeiro perdão, que é aquele que muitos até pregam, eu perdoo, mas não esqueço. Nós sabemos que o esquecer de Deus ali não é retirar da nossa memória algo que nos aconteceu, mas fazer com que nós não ficamos recorrendo àquilo. Ó Deus, quantas pessoas já experimentaram, eu já experimentei isso, estar diante de pessoas que nos feriram gravemente e nem se lembrar daquilo que aconteceu, porque está perdoado. Mas, obviamente, quando nos vem um assunto que nos vem à mente essa situação, é algo que não dói, porque está perdoado. Esse é o verdadeiro esquecer de Deus, e que muitas pessoas não entendem. Que tu nos capacite a sermos mais perdoadores, sermos mais compassivos, sermos mais empáticos, ó Pai. Que tu nos esconda no meio da adversidade, o olhar do adversário no meio da adversidade para nos perturbar e nos fazer errar. Nos esconda no meio dos adversários. Ó Pai, que tu peleje por nós contra os nossos inimigos. Fortaleça a nossa fé e nossa esperança, porque só nela nós vamos conseguir vencer, porque a palavra nos garante que aquele que perseverar alcançará a vitória. Ó Deus, a semana está iniciando, o devocional está indo ao ar nesse momento, pessoas estão orando comigo neste momento, muitas vezes no momento que ele foi ao ar, muitas vezes olhando essa mensagem, ouvindo essa mensagem, esse devocional, após ainda ao ar, não importa, mas pessoas que estão nesse momento orando e buscando a Ti, que elas possam então ter a sua fé fortalecida, para que em mais uma semana o Teu propósito possa se cumprir na vida delas. Que sejam pessoas que, ao tomarem suas decisões, sejam decisões pautadas na Tua palavra e guiadas pelo Teu Espírito. Que nenhum lar seja desfeito nesse momento em nome de Jesus. Que aqueles que abandonaram os seus lares retornem para as suas casas. Que aqueles que enfrentam adversidades com a saúde, que o anjo da cura possa se manifestar na vida deles. Que aqueles que enfrentam distúrbios emocionais, que aqueles que passam pelo crivo da crise financeira, ó Deus, que a esperança e a fé se renovem e que Tu orientes cada decisão para que a Tua glória se manifeste na vida de cada um. Ser conosco durante essa semana é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aqui no decorrer dessa semana. Na próxima quarta-feira estaremos às 23 horas no nosso momento de oração ao vivo e na próxima segunda-feira estaremos em mais um devocional para a honra e glória do nosso Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.